Bom dia, hoje é o nosso dia 10/50 e hoje eu acredito que vai ser um dos temas mais especiais que a gente vai falar sobre o agir do Espírito Santo, que é a vinda do Espírito Santo sobre Maria. Quão especial e importante na história da humanidade foi essa vinda do Espírito Santo. E a passagem base aqui é Lucas 1:35. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo Filho de Deus. Gente, vamos contextualizar aqui como sempre. Provavelmente, a gente está falando de uma jovem por volta dos seus 14 anos, que é o que na época uma mulher ficava noiva para se casar, já estava se preparando para se casar. Se a gente subir um pouco aqui no texto, vir um pouquinho lá, a partir mais ou menos do versículo 26, fala o seguinte, que uma adolescente, que Maria era virgem, que estava prometida para se casar com José, e um anjo encontra ela, vai até ela e fala: alegre-se, como você foi agraciada pelo agir de Deus, e Deus está com você. E ela fica o quê? Perplexa. Aqui tá escrito, eu ia ficar assim. Gente, não é por nada não. Você acha que a gente vai ver um anjo e fica assim, ó, good vibes, tudo maravilhoso. Você não desmaia, você só fica sem ação. E ela fica perplexa, pensando muito nas palavras do anjo. Mas ele a tranquilizou: Maria, não há o que temer. Deus preparou uma surpresa. Você vai engravidar, dará luz a um filho, irá chamá-lo de Jesus. Que surpresa, né? Vamos pensar o que representaria uma gravidez para uma mulher não casada na época de Jesus. Só ia representar mais ou menos morte. A mulher adúltera naquela época ia sofrer uma pena de apedrejamento. Ia sobreviver? Se sobrevivesse, ia sobreviver zoadaça, vamos falar assim. E o que acontece? Imagina todo o sentimento, toda a emoção, todo o que não passou pela cabeça dessa menina. E ali, não só o agir do Espírito Santo, a gente viu gerando essa gravidez em Maria, a gente vê algo extremamente importante para ela naquele momento. Paz. A palavra diz que a paz que o Senhor nos dá excede qualquer compreensão. E ela precisava dessa paz, porque ela tinha uma missão nada fácil pela frente. O Espírito Santo foi convencer e foi falar, o anjo foi falar com José depois, para que ele continuasse o seu noivado e casasse com Maria, o que ele fez. Gente, gravidez não é fácil. Eu imagino a estrutura de uma menina de 14 anos. Eu fui mãe com 28. 14 anos depois, né? 14, Essas horas a gente não faz conta direito. E ela, em termos de já começar a ter sintoma, começar a ter barriga, a gente não sabe quanto tempo levou para esse casamento acontecer, para que tudo fosse abafado, né? Para que ela não fosse acusada. Não é fácil, não é fácil. A gente às vezes só fica conectado e admirando o agir do Espírito Santo no momento que colocou Jesus na barriga dela. Mas o que ela precisou passar? E o Espírito Santo estava do lado dela. Aqui está falando, você foi agraciada pelo agir de Deus.
E no final, olha a resposta que Maria dá para o anjo. Agora tudo está claro. Sou serva do Senhor. Quero fazer a sua vontade. Que aconteça comigo conforme todas essas palavras. Ela entrou, concordou com o plano que o Senhor tinha para a vida dela. Isso é extremamente importante. Aqui hoje no devocional falou uma frase aqui que eu achei tão incrível. Estar cheio do Espírito é muitas vezes ter coragem irracional de parecer louco para permanecer fiel ao que Deus confiou no secreto. O que é secreto aqui? Existe um versículo e uma palavra do Senhor Jesus que ele fala o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta e o seu Deus que te vê em secreto vai estar ali com você. E esse entrar e fechar a porta o quê? É para você ter um momento separado para ter com ele. É nesses momentos de secreto, na linguagem do crentez é isso, né? O secreto é o seu devocional. O secreto é aquele tempo que você separa para ter com Deus. É nesses momentos do secreto que você vai sendo capacitado espiritualmente. Que Deus vai introjetando a palavra dele em você. Você vai criando um relacionamento de intimidade com ele. Para uma menina de 14 anos ter uma resposta dessa, diante de uma missão dessa, será que ela tinha comunhão com Deus? Será que ela tinha disposição de serviço? Será que ela tinha essa conexão que a gente tanto fala com Deus? Eu imagino que sim. Porque, primeiro, Deus, se ele for escolher alguém para uma missão, pense o seguinte: você está no trabalho, você tem uma equipe. Aí você tem o seu braço direito, você tem seu braço esquerdo, você tem aquelas pessoas. Vou pensar que a sua equipe é composta por 4 pessoas. Aí você tem uma pessoa que toda tarefa que você dá está sempre disposta. Tem uma segunda pessoa que você dá uma tarefa, ela se sente desafiada, mas fala, não, eu vou fazer. Aí você tem a quarta pessoa, que toda vez que você dá uma tarefa, já vem negativa. Ai, não vou conseguir. E a quarta pessoa que simplesmente ignora você, que tá lá na listinha pra ir passear no mercado. Quando você tem uma missão especial, para quem você vai confiar? Ela. Quando você tem uma tarefa extremamente importante, com quem você vai confiar? Número 1, número 2, aquelas pessoas o quê? Que estão sempre dispostas, que estão perto de você, que tem um relacionamento com você e que você vê que você pode confiar. Com Deus não é diferente. Às vezes a gente quer tanto uma missão especial por Deus. Ai, Deus, eu quero uma missão especial. Imagina, a Maria recebeu uma missão especial. Até hoje todo mundo fala nela. Esse Brasilzão todo aqui fala da Nossa Senhora Aparecida, que é Maria, e etc. E ela é a padroeira de tantos países. Imagina, maravilha, como foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Fica na pele de Maria. Fica na pele de Maria com medo de José não aceitar. Fica na pele de Maria com medo dela ser apedrejada. Mas o relacionamento que ela já tinha com Deus fortaleceu ela. E essa coragem que fez ela parecer louca, que fortaleceu ela e deu paz para ela em toda essa missão, que não foi uma missão pequena. Ela esteve com Jesus desde a gravidez até a crucificação, até a ressurreição. Foi uma missão que durou no mínimo 33 anos. E depois ela não virou só a mãe de Jesus, mas ela virou discípula de Jesus. Ela ouviu aquilo que Jesus tinha a dizer, ela aprendeu com Jesus. De filho, ele passou a ter o status de mestre para ela. Foi uma missão que durou a vida toda.
Então Deus, né, precisava dar uma missão para quem estava disponível. Dar uma missão para quem estava não só disponível no sentido de não estar fazendo nada. Estava disponível a ter coração disponível para esse serviço. Outra menção aqui do devocional que eu também achei linda, que falou o seguinte: a sua força, a força para enfrentar, a força para passar por tudo, não vinha de autoconfiança, mas do Espírito que a sustentava dia após dia. É o Espírito Santo quem revela o segundo milagre. Permanecer firme quando o êxtase da revelação passa e o que sobra é apenas uma rotina difícil. Gente, isso é tão verdadeiro. Imagina, ela viu o anjo. Ela viu um anjo. Que êxtase foi aquilo? Ela falou, Deus, nossa, eu vi um anjo maravilhoso. Eu ia ficar nesse êxtase mesmo. Mas vai ter um tempo que a voz do anjo, que aquela coisa, aquele milagre entra na rotina. Vamos pensar o seguinte: você lutou por uma casa. Aí você compra a casa. Aí você reforma a casa. Aí você muda para a casa dos seus sonhos. Vai ter um período que você vai passar pelos cômodos da casa e vai estar ali com o coração grato, falando, Deus, obrigada pela minha casa, obrigada pela minha casa. Mas com o passar dos anos, ela vai virar só a sua casa. Ela vai deixar de virar ou de ter aquele aspecto de grande sonho da minha vida. E vai entrar na rotina. Aí um dia a calha entope. Num dia você tem um vazamento na torneira, porque é normal, com o passar dos anos uma casa precisa de manutenção. E o êxtase daquele sonho passa, e o que sobra é a rotina da manutenção de uma casa. Foi o que aconteceu com Maria. Onde estava o êxtase do anjo no momento do parto? Onde estava o êxtase do anjo no momento que ela foi ter Jesus, que ela foi parir Jesus? Ela estava numa cidade estranha, enorme, lotada de gente, como foi em Belém quando aconteceu o censo e ela e José tiveram que ir para lá e não tinha lugar para ela ter o filho dela. Ela tinha ajuda, a Bíblia não fala que ela teve ajuda de uma parteira, como seria comum naquela época. Ela teve ajuda de um homem. Vamos combinar, gente? Será que ela ia se sentir segura? Naturalmente, tendo que ter um filho, durado de um grande expert em parto, chamado José, o carpinteiro. Aquela menina devia estar... Você não tinha 14 ainda, às vezes já tinha feito aniversário, já tinha 15. Como foi difícil. Como foi difícil permanecer depois do êxtase do anjo. Não é fácil. Mas aí que entra o Espírito Santo. Aí que entra o segundo milagre. A força e a coragem para se manter no propósito. E isso que Deus não deu só o milagre para Maria. Deus rodeou Maria de pequenos milagres para ela continuar na missão dela. Deus não te dá uma missão e te abandona. As circunstâncias às vezes podem parecer difíceis, mas Ele não dá uma missão e te abandona. As circunstâncias podem gritar na sua orelha, mas Ele não te abandona. Ele no momento necessário vai trazer o livramento. Ele no momento necessário vai trazer recurso, como trouxe no nascimento de Jesus. Logo, pelo menos, às vezes a gente não sabe quanto foi até passagem de tempo, mas a gente presume o quê? Que Maria, ou pelo menos nos filminhos, a gente vê Maria acabou de parir, aparece 3 reis magos com dinheiro, com perfume, com presentes. Deus traz o recurso que você precisa para sua missão. Deus dá paz, Deus dá pessoas para te ajudar nessa missão. E isso tudo é obra do Espírito Santo.
os pequenos milagres que rodeiam o teu propósito, os pequenos milagres, pequenos naquela, né? Pequenos para quem vê de fora, mas grandes para quem está sendo suprido naquele momento. Então, gente, essa é a questão que eu queria trazer, que eu acho que é o cerne desse devocional hoje. Não só o agir grande do Espírito Santo, mas os pequenos milagres que rodeiam esse grande mover, que podem ser pequenos para quem vê de fora, mas muito grandes para quem está vivendo tudo aquilo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por mais um dia. Eu quero te agradecer pela misericórdia que se renovou juntamente com esse dia sobre as nossas vidas. Pai, eu quero dizer que nós estamos disponíveis para grandes missões, mas, Pai, nós estamos disponíveis primeiramente para criar um relacionamento íntimo contigo, criar uma base para o nosso relacionamento. E isso vai ser por meio de a separação de um tempo, para separar um trecho da Tua Palavra, para nós estudarmos, para nós nos preenchermos dela. E Pai, nós nos declaramos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo para tudo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Porque como diz a Tua Palavra, sem Ti nada podemos fazer. Nós precisamos de Ti a cada momento, a cada ocasião, a cada circunstância. E quero Te agradecer também, Pai, porque assim como o Senhor não abandonou Maria, acredito que o Senhor também não nos abandona. Está conosco em todas as circunstâncias que envolvem qualquer missão, qualquer tarefa, qualquer posição e qualquer lugar que o Senhor nos colocou. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, ótimo dia. Beijão.